Olá, Davidson Felipe por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, nesse vídeo eu quero contar para vocês um pouquinho da história da arquitetura do Museu do Ipiranga. Um dia tão especial na vida de todos os brasileiros, né? 7 de setembro, não poderia faltar um vídeo, principalmente falando, né, desse monumento arquitetônico tão importante, né, que é um marco, na verdade, da nossa história. Então eu queria contar para vocês alguns detalhes, tudo bem? Nós vamos para a tela do meu computador. Porém, antes, eu só quero convidar você que ainda não é inscrito, você que não conhecia esse canal, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, para todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você também receber as notificações e saber que estamos falando de arquitetura, que estamos falando de software, que estamos aqui contando um pouquinho da história do nosso país para você, tudo bem? Então inscreva-se, deixe seu like se você gostar e compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que vai interessar por esse conteúdo também, tudo bem? Então é isso aí, pessoal, vamos lá, vamos iniciar então aqui a nossa aula, né? Foi um pedido de vocês, aulas de história da arquitetura aqui no canal, e como eu já falei com vocês, o canal é de vocês, né? Se você quer participar das nossas enquetes na aba comunidades, ali eu sempre coloco enquetes, né, de programações, de atrações que eu possa fazer aqui no canal, que você venha curtir, obviamente, certo? Então, né, foi colocado lá, algumas pessoas votaram na questão da história da arquitetura, e como sou professor de história da arquitetura, venho trazer para vocês aqui um pouquinho, né, do que nós fazemos muitas vezes, das matérias que nós ministramos dentro das faculdades de arquitetura. Então vamos lá. Aqui minha conta no Instagram, se você quiser me seguir, né, @davidson.pro, tá bom? Vamos lá então, vamos continuar aqui, falando um pouquinho, né, do entorno da questão da arquitetura do Museu do Ipiranga. Primeiro, conhecido como Museu do Ipiranga, também conhecido como Museu Paulista. Ele é um museu público, né, e certamente um dos mais antigos da cidade de São Paulo. E a questão é que ele está inserido em um conjunto arquitetônico do Parque da Independência, tá? Então, no finalzinho aqui eu vou mostrar para você um pouquinho uma vista aérea, uma tomada aérea desse Parque da Independência, tá? Então ali temos um compêndio de edifícios também que compõem esse grande parque. Então vamos focar aqui especificamente no Museu do Ipiranga. Se você quiser saber de outros edifícios, eu convido você a deixar nos comentários, tá bom? Coloca nos comentários aí, terei o maior prazer em trazer para vocês também outros edifícios, tá bem? Olha só, essa aqui é a fachada do Museu do Ipiranga, né? Nesse dia tão especial, como eu falei com vocês, 7 de setembro, foi programado, né, essa reinauguração. Ele estava fechado desde 2013 por alguns problemas estruturais, né, então ele estava com algumas rachaduras. Em 2007 também teve um roubo, né, no museu, então tiveram que melhorar a segurança ali, enfim. Mas então ele passou por um processo longo de restauração, né, e então ele está aí sendo reinaugurado, né, então belo, esplêndido como sempre, né, com alguns melhoramentos, obviamente, né, mas essa é a fachada. Né, quero aqui dar créditos, né, ao Fábio Tito, né, essas fotos que eu vou mostrar, algumas delas eu peguei no site da G1, então eu vou deixar também aqui a matéria, né, um artigo para você ler na íntegra, se você quiser, depois acessa lá, né, então parabéns aí ao fotógrafo, não o conheço, mas fotos belíssimas, né, do processo aí de reconstrução, né, dos preparativos, inclusive, né, para essa reinauguração. Então tem algumas fotos lá, se você quiser ver, tem outras fotos também que estão disponíveis lá no site do G1. Aqui nós temos a foto, né, do Museu do Ipiranga de uma vista um pouco ampla, né, aqui da frente, onde a gente consegue ver também o paisagismo aí desse jardim maravilhoso, na foto do André Penner, também outro fotógrafo excelente, tá? Então tá aí os créditos. E aqui um pouquinho da história, né, para que a gente consiga entender o porquê também da construção desse monumento arquitetônico, certo? Em relação ao ato da proclamação da República, né, que foi feito aí pelo príncipe Pedro I, né, no Brasil, isso junto ali ao Riacho do Ipiranga, esse momento, esse ato, ele teve pouca repercussão na imprensa da época, né, na imprensa da corte do Rio de Janeiro. E nem mesmo o próprio protagonista, né, desse grande evento, que foi Dom Pedro, deixou registros, né, na carta ali que ele escreveu
dirigindo-se aos paulistas no dia seguinte ao chamado Grito do Ipiranga, certo? E em setembro de 1823, na Assembleia Constituinte, membros do governo da província de São Paulo iniciaram discussões sobre a possível construção de um monumento em memória do Grito do Ipiranga. Então, um tempo depois, né, do ato ali, eles começaram a discutir essa possibilidade de eternizar esse Grito do Ipiranga em um monumento histórico, né, arquitetônico, né, como é muito comum, praxe, inclusive, na Europa. Né, a gente tem, por exemplo, lá alguns arcos dos triunfos, né, que eternizavam ali alguns feitos heróicos também da nação, enfim. E em 1826, né, o parlamento aprovou a introdução do 7 de setembro, a data de hoje, no caso, na categoria de festividade nacional. Né? Então, nós temos um pouquinho aí dessa história, certo? O projeto em si, a concepção, ela foi feita ali, né, pelo arquiteto e engenheiro italiano Tommaso Bezzi, né, junto com o empreiteiro Luigi Pussi, né, ele também participou, né, dessa grande empreitada, desse grande empreendimento. Então, para você entender um pouquinho quem são as pessoas que estavam envolvidas nesse processo, né, do projeto e da construção do nosso querido Museu Paulista. O edifício ele, então começou a ser construído em 1885 e ele tinha ali 123 metros de comprimento e 16 metros de profundidade, né, com uma profusão de elementos decorativos e ornamentais. Eu vou mostrar para vocês na sequência algumas imagens internas para você que não conhece, né, inclusive fotos, né, desses sites que eu vou citar para você estar aqui na descrição, né, do nosso vídeo para você acessar na íntegra os artigos, né, que é muito importante também. O estilo arquitetônico e eclético do Museu Paulista ele foi baseado em um palácio renascentista. Tá? A técnica que foi empregada na época foi alvenaria de tijolos cerâmicos, né, que era uma grande revolução tecnológica para esse momento, né, porque a cidade estava acostumada a construir com taipa de pilão. Né, então um sistema, uma nova tecnologia ali, para a construção do nosso Museu do Ipiranga. Aqui alguns desenhos, né, que eu encontrei, isso já no site do Vitruvius, é um site muito bacana. Se você é estudante de arquitetura e não conhece Vitruvius, vou deixar para você aqui no link na descrição do vídeo para você conhecer. Tem muitos artigos legais lá. Tá? E, então, eles tinham acesso, né, a esses documentos, estavam lá, então eu trouxe para vocês assistirem aqui junto comigo, tá bom? Aqui foto, né, à esquerda, do projeto que foi aprovado, inclusive, mas não foi construído em 1883, né, a planta do pavimento térreo, e à direita nós temos a planta do pavimento superior, né, ali já está um pouco rasgada ali a folha. E uma curiosidade sobre o Museu do Ipiranga é que ele seria bem maior, certo? Na época, o arquiteto, né, o Tommaso, chegou a conversar, inclusive, com o Dom Pedro, mas faltou verba na época, né? Parece algo comum, né, na história do Brasil em relação a isso. E então ele ficou um pouco... não que ele seja modesto, né, mas ele ficou um pouco modesto em relação ao sonho do arquiteto, em relação ao monumento, ao edifício. Né? Então não deu para fazer como ele havia pensado ou projetado inicialmente. Então foi necessário fazer uma adequação e ele ficou no formato que a gente conhece. Né? Aqui uma elevação, né, da entrada ali, uma fachada. Né? Não tem a data, não consegui descobrir a datação desse documento, né, mas muito bonito, né, imponente. Aqui nós temos também uma imagem da obra, né, na parte da construção, isso em 1886, né, uma foto ali já da construção. Então aqui à esquerda nós temos então aí o esquema geométrico, né, de implantação, dá para a gente ter uma noção da área ocupada, né, pelo museu. E a linda maquete, né, do Museu Ipiranga, essa já é uma maquete, tem uma maquete em uma escala um pouco maior que essa, que inclusive foi restaurada, e para isso eles utilizaram ali da tecnologia de impressão 3D, né, para fazer, consertar, né,
para replicar ali alguns elementos da maquete que não foram possível restaurar, até porque maquetes artesanais têm uma técnica, né? E é difícil hoje reproduzir a técnica utilizada nessa época. Então, aqui já é uma maquete utilizando os materiais mais recentes, né? Mas uma maquete belíssima aí, para quem gosta, para quem é estudante e admira as maquetes do curso de arquitetura. Olha que bela essa maquete histórica, né? Que conta um pouquinho aí da história do Museu do Ipiranga. E aqui mais um contexto histórico para vocês. 1896, nós tivemos então a inauguração do museu, né, no dia 7 de setembro de 1896. E ele foi conhecido inicialmente como Museu de História Natural, tudo bem? Porém, foram inseridos ali, né, outros elementos, né, e ele começou então a ter uma certa importância e receber artefatos para compor esse museu. Então, inicialmente ele contaria um pouquinho, né, dessa história da independência também, mas muito ligado à história natural do país, né? A parte interna do edifício é decorada com pinturas e esculturas, né, que narram a história do Brasil. E em 1909, o paisagista belga Arsênio, ele trouxe então o projeto, né, do jardim que fica ao redor do edifício. Porém, esse desenho foi substituído ali, né, praticamente uma década depois, né, em 1920, pelo paisagista Reinaldo, que trouxe então um novo desenho que boa parte do que nós temos hoje foi projetado por esse paisagista. Em 1922, a coleção em particular do coronel Joaquim Sertório formou então o primeiro núcleo de acervo do museu, né? Então ali na época do centenário, né, da independência, isso trouxe um reforço, né, a essa instituição e ao papel histórico, né? E aí começaram a trazer novos acervos e chegar, né, o que nós temos hoje também dentro do nosso museu. E desde 1963 o museu funciona como órgão da Universidade de São Paulo, né? E então ali são realizadas diversas atividades, inclusive de pesquisa, de ensino e extensão. E aqui fechando essa parte, né, em 2013, em agosto de 2013, o museu então foi fechado para reparo na estrutura. Ele começou a ter algumas fissuras, alguns problemas estruturais, então foi necessário fechar. E desde então ele, né, passou por um processo, né, claro, de captar recursos e tudo mais para fazer então a reforma. E agora nós estamos reinaugurando esse belo monumento histórico do nosso país, né? Então foram alguns anos aí com ele fechado e agora a gente vai poder desfrutar novamente, né, dessa belíssima arquitetura. E aqui, pessoal, uma parte da escadaria, né, um pouquinho da história da escadaria, que é um dos pontos fantásticos também desse grande edifício, né? A escadaria, ela representa, né, o rio Tietê, de certa forma, como o ponto de partida dos bandeirantes rumo ao interior do país. E no corrimão ali das escadarias, existem esferas, vocês vão ver na imagem que eu vou colocar aqui, que contém águas dos rios desbravados, certo? Então, tem ali água do rio Paraná, do rio Paranapanema, rio Uruguai, rio Amazonas, né? Então, dentro dessas esferas, eles colocaram a água desses rios. Nas paredes, né, é possível ver também estátuas dos heróis bandeirantes, né? Um exemplo dele é Borba Gato, né? E o Anhanguera também, né, está ali eternizado nas paredes do museu. Enfim, temos toda uma história, tem todo um contexto ali belíssimo, né, que está impresso nas paredes do museu. Então as esferas são essas que vocês estão vendo aí. Nessa estrutura, né, que segura essa esfera. Não dá para ver perfeitamente, mas ali tem a água do rio, né? E aí você consegue ver também ali a eternização desses heróis, né? Ao centro ali nós temos a estátua de Dom Pedro, né? Belíssimo essa arquitetura, essa escada também maravilhosa. Um ponto de destaque, pessoal, que acabei esquecendo de falar aqui, é a simetria, né? A simetria que é uma marca, inclusive, nessas construções. O que é interessante é que não é uma construção, é uma construção no Brasil, mas não um estilo arquitetônico brasileiro. Importante ressaltar isso, né?
ela tem toda a estrutura de um estilo arquitetônico europeu, certo? E aí você começa a perceber as proporções, o detalhamento, a parte decorativa, que é muito compatível com o que era feito, inclusive no passado, na Europa, né, na sua grande maioria. Aqui um detalhe da moldura do quadro Independência ou Morte, né? Maravilhoso esse quadro, né? Para vocês aí que nunca viram. É muito lindo, né? Marcado ali 7 de setembro de 1822, né? Uma data importante na nossa história, né? Nós que estamos agora, né? Comemorando, né? O bicentenário desse belíssimo momento da nossa história, né? Nada melhor do que falar um pouquinho dessa arquitetura belíssima. E aqui, pessoal, fechando, nós temos a vista aérea do edifício, né? Então dá para ver ali o paisagismo à frente do museu. Né, ele é cercado ali por uma arborização, que é muito comum, inclusive, também nesse tipo de paisagismo. De novo, retratando a questão da simetria presente nessa arquitetura. E aqui a vista panorâmica do Museu do Ipiranga, como eu falei com vocês, né, desse grande parque da Independência. Nós estamos falando especificamente aqui, né, nesse vídeo do Museu do Ipiranga, que está aí à sua direita, né, concentrado. Mas olha que imagem bela, pessoal. Olha que desenho maravilhoso. É uma arquitetura assim, fantástica. Né? Tenho certeza que você que é estudante de arquitetura está muito contente em conhecer um pouquinho mais da história desse belo monumento que nós temos aqui no nosso país. E para finalizar, além de convidar você a se inscrever, eu quero convidar você a conhecer o Museu do Ipiranga. Se você puder, faça uma visita. Né? Você, estudante de arquitetura, é muito interessante você conhecer construções, conhecer monumentos, principalmente do nosso país. Está mais próximo, está mais fácil. Né? Se você tiver a oportunidade de viajar para fora, maravilha. Né? Mas se você não conseguir, que você pelo menos visite aqui as construções, a arquitetura brasileira. Eu tenho certeza que isso vai te inspirar. Né? E essa apreciação também é fundamental. E para você que não é estudante de arquitetura, você que não é arquiteto, você que não é da área, mas que está assistindo esse conteúdo, tenho certeza que você também gostou, curtiu saber, né, um pouquinho da história do nosso país e da história desse belíssimo monumento. Quero convidar você a deixar nos comentários se você curtiu, se você gostou, o que você achou, né, se você sabia dessa história. Deixa nos comentários, né, isso é super legal, eu gosto de interagir com vocês. Mas se você que não é da área, que gostou também, convido você a visitar. Visite todos os monumentos brasileiros, né? Tem muita construção. E se você tiver gostado, coloca nos comentários isso para que eu possa produzir mais vídeos assim, mostrando a arquitetura brasileira para vocês. Tá beleza, pessoal? Quero agradecer a você, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Fui!